Então, quando você quiser começar, pode começar. Tem que liberar para eu compartilhar a tela. Tá. Pronto. Pronto. Vou botar em full screen. Está em full screen agora, né? Todo mundo vê. Bom, vou começar então. Bom dia, pessoal. Dando início ao trabalho aqui de biofísica, né? Vou apresentar hoje sobre biologia quântica, que foi o tema que eu escolhi. E, em particular, vou falar sobre os efeitos quânticos na fotossíntese. Foi algo que a gente viu em sala, mas eu vou te estender um pouco mais e desmembrar os mecanismos que aparecem ali. Eu vou organizar a apresentação da seguinte forma. Primeiro eu vou falar de forma geral sobre biologia quântica. Daí eu falo da fotossíntese da bactéria sulfurosa verde. Foi o primeiro sistema onde se detectou efeitos quânticos, mecanismos quânticos. No caso, coerência, e eu vou explicar isso. Foi nessa bactéria. E aí a gente vai ver como descrever quanticamente esse sistema e entender os efeitos quânticos que aparecem ali. E aí isso tudo para entender o ENAQT, que é Environment Assisted Quantum Transport, que é o banho, né, o exterior, ao redor ali do nosso sistema, auxiliar no transporte quântico. E aí é o que caracteriza, a gente vai entender esse mecanismo aqui, que é o banho ajudando a gente a ter um transporte. E por último, eu vou discutir um modelo miniatura, fazer uma espécie de toy model, onde a gente pode fazer umas contas analiticamente e ver esse mecanismo e ver os outros mecanismos quânticos de maneira simples, né? Vou trabalhar com um sistema de 2 níveis. Bom, biologia quântica é uma área recente e o nome já diz, você estudar sistemas quânticos, mas que são sistemas biológicos, da mecânica quântica para entender sistemas biológicos. E tem vários exemplos de aplicações de biologia quântica, de mecânica quântica em biologia. Um deles foi até uma detecção recente, foi para detecção do campo magnético desse pássaro aqui, que é o robin europeu, ou disco de peito rosa. Ela depende de uma molécula que está na retina desse pássaro, e aí a interação da molécula com o campo magnético é como se o passarinho conseguisse enxergar o campo magnético terrestre para poder... Tem um waiting room aqui. Enfim. Para poder mover na tela, saber onde tem que ir. E isso é uma coisa que a gente estuda quanticamente, essa molécula aí. Outra coisa que eu achei interessante ao estudar sobre o assunto é a teoria vibracional do olfato. Existem duas teorias para a gente entender como é que a gente consegue distinguir moléculas, substâncias diferentes, como é que a gente consegue sentir cheiros diferentes. Uma diz que depende da forma da molécula, outra diz que depende da vibração da molécula. E essa da vibração a gente precisa entender isso tudo usando ferramentas de mecânica quântica para entender o que está acontecendo. São duas teorias que isso ainda está meio controverso, não sabe qual teoria, tem experimentos a favor e experimentos meio que contra, mas é só mais um exemplo de aplicação da biologia quântica. No geral, eu queria deixar uma referência para vocês, que é esse livro, Efeitos Quânticos na Biologia, que discute esse caso do robin europeu, discute teoria vibracional, discute todos. Discute todos os casos, até pelo menos 2014, todos os sistemas biológicos onde tem efeitos quânticos. É um livro bem completo, ele começa explicando mecânica quântica e sistemas abertos. Então ele te fornece praticamente tudo que você precisa saber de quântica, vai estar ali, e os sistemas que a gente quer aplicar. E, bom, como o título já diz, o sistema que eu vou estudar e apresentar para vocês é a fotossíntese. Só relembrando, fotossíntese
é a criação de energia química através da absorção da luz solar, que aí plantas e alguns organismos fazem o seu metabolismo e precisam disso para sobreviver. E acontece que tem alguns sistemas onde alguns organismos, como uma bactéria ou algumas algas, vivem em superfícies com pouca luminosidade, vivem em mares profundos, e precisam da fotossíntese para sobreviver. E já é sabido que eles têm um mecanismo de uma eficiência absurda, uma eficiência de quase 100% de absorção de luz e transformar essa luz em energia química e fazer os processos químicos e biológicos dentro do organismo. Isso faz até sentido, tem uma eficiência muito grande, porque esses organismos vivem em áreas onde não tem pouca luminosidade, então, uma vez que quando aparece alguma luz ali, eles têm que absorver e botar aquilo para trabalhar, eles não podem desperdiçar. Então, faz sentido ter essa eficiência, mas da onde vem essa eficiência, né? E aí, da onde vem essa eficiência é através de mecanismos quânticos, eficiência que a gente pode otimizar essa eficiência para otimizar o transporte, né? A eficiência do transporte. Então, a gente tem que entender como são esses mecanismos e como descrever esse sistema quanticamente. E, no caso, eu vou falar aqui só sobre a bactéria sulfurosa verde, que é uma bactéria rica em enxofre. Esse é o nome em português mesmo, sulfurosa, né? É Green Sulfur Bacteria. E aí a portuguesou para sulfurosa, mas é a bactéria que é rica em enxofre, e ela é verde, por isso o nome. Aí está aqui um exemplo. Aí ela é encontrada em alguns mares profundos, inclusive eu encontrei um paper que diz que eles detectaram isso em torno de 145 metros de profundidade no Mar Negro, ali na Europa. E, bom, como é que funciona a captação de luz para esse sistema? Como é que funciona a fotossíntese ali? O que essa bactéria tem? Ela tem uma coisa chamada clorossomo, que é onde absorve a luz. E aí, então, a gente pode pensar que é uma antena que absorve a luz. Esse cromossomo é feito de agregados de clorofilas, que são moléculas de cor, e outras proteínas. Então, você tem um conglomerado ali que consegue absorver a luz. Isso aqui vai gerar excitações nessas moléculas, e essas excitações têm que ser transportadas para o centro de reação, que é onde ali vai acontecer uma reação química, e aí a gente vai transformar a luz em energia química. E o transporte da absorção de luz do clorossomo até o centro de reação passa por um caminho intermediário, que é esse complexo FMO aqui, que é Fena-Methyl-Zolson, que é onde faz o transporte, onde foi detectado pela primeira vez fenômenos quânticos, o fenômeno da coerência, que eu vou explicar em um minuto o que é. E é aqui que acontece a história que a gente quer saber. Então, esse complexo FMO é um complexo feito de 8 moléculas de clorofila, e elas estão de maneira desordenada ali, e depende da estrutura das proteínas que estão ali. É como se as proteínas formassem um esqueleto para você ter as moléculas numa posição ali, a princípio desordenada, que é importante, inclusive, essa desordem não ser uma coisa linear, por exemplo. Isso é importante. E é aqui que a gente vai estudar a mecânica quântica. E só um porém, eu falei que são 8 moléculas, e são 8 moléculas, mas todos os trabalhos até 2011 foram feitos considerando apenas 7 moléculas. Só tinha sido detectado 7 moléculas. Só descobriram a 8ª molécula em 2011, mas toda a ideia do transporte quântico e da eficiência, tudo que a gente vai discutir aqui não é afetado por essa 8ª molécula. E como eu estava me baseando nos artigos de antes de 2011, eu decidi manter, e até para não complicar mais e ficar mais fácil para a gente entender o que está acontecendo. A 8ª molécula é só ela aparece no finalzinho da cadeia, então é como se estendesse o último ponto da cadeia.
Não é uma coisa que muda muito. Bom, então vamos descrever esse sistema quanticamente, porque é ali que acontece a mecânica quântica e a gente primeiro descreve quanticamente, depois entende os mecanismos quânticos que vão aparecer. A gente tem... Eu falei que a luz gera uma excitação, e essa excitação é você gerar um par partícula-buraco ali na molécula. E esse par partícula-buraco é que se chama de exton. E aí o exton vai fazer o transporte nessa cadeia aqui de moléculas até o centro de reação, que vai estar ligado aqui. No caso, já adiantando, vai estar ligado com a terceira molécula. E aí a oitava apareceria aqui, colada aqui na terceira molécula. Por isso que a gente não atrapalha considerar só 7. E a gente descreve esse sistema de maneira quântica como uma hamiltoniana. E aí a gente tem energia em cada sítio, em cada molécula, né? É como se fosse... pensar como se fosse uma rede, um látice. É que a cada... Você tem uma energia, você tem um exton aqui, e a gente quer fazer um transporte do exton, né? Entra um fóton de luz, gera um exton, ele tem que ir até o centro de reação. E aí o que descreve o sistema de moléculas do exton, essa hamiltoniana aqui, onde você tem os termos diagonais dela, seriam as energias para a molécula, e os termos de transição. As constantes aqui são medidas, conseguem ser medidas experimentalmente, então não tem parâmetros livres. E tem outros termos que contribuem na energia que a gente tem que considerar. Um é a taxa de recombinação, e são termos anti-hermitianos na hamiltoniana, a gente bota ali na mão, então eles não preservam a probabilidade. E, bom, o que é essa taxa de recombinação aqui? Pedro, desculpa. Oi. Eu posso perguntar uma coisa? Que isso é um negócio que eu li no trabalho que eu fiquei com dúvida. Pode. Esse não tem um menos IH cortado a mais aí do lado esquerdo, não? Porque... Não, sei. É porque eu estou usando uma notação diferente, eu entendi, do paper aqui. Do paper aqui, ele definiu isso aqui como sendo isso, sem esse menos IH cortado. Ah, tá. Mas tem outras referências que definem a hamiltoniana, só a parte da hamiltoniana, como sendo só esse pedaço aqui sem o IH cortado. E eu acho que ele é mais simples na hora de botar na Lindblad. Para mim fez mais sentido definir dessa forma. Entendi. Mas assim, Mas se eu escrever a hamiltoniana, vai ter um I na frente, que vai fazer ela não ser hermitiana. Você adiciona isso aqui, na hamiltoniana total, né? Então, esse H menos IH cortado H-combi, menos IH cortado H-trap. E é isso. Entendi. Aí foi mais só anotação mesmo. Tá bom. Aí, bom, voltando. A hamiltoniana de recombinação, o que acontece? Você tem esse par partícula-buraco. A partícula, na verdade, é um elétron, né? Esqueci de comentar. Você citou um elétron. E o elétron pode voltar e destruindo o buraco. Tem uma aniquilação, você está recombinando ali. E aí o exton vai embora, você não tem mais exton. Então você tem... Isso é uma coisa que pode acontecer, e aí a gente modela por essa hamiltoniana aqui, onde tem essa taxa, esse gama maiúsculo é a taxa de recombinação. E outro fenômeno que acaba tirando o exton, que é o mais importante, é o aprisionamento, que é exatamente o exton ser aprisionado no centro de reação. E é isso que a gente quer que aconteça. É isso que a bactéria, com certeza, quer que aconteça. Então, a gente pode assumir que tem um termo onde, a princípio, cada molécula poderia contribuir doando esse elétron para o centro de reação. E aí isso acabaria tirando o exon da jogada. Então, a gente bota um termo aqui anti-hermitiano, hamiltoniano, onde tem a taxa de aprisionamento a cada sítio, né, para cada molécula. Bom, esse sistema ele não é um sistema isolado, né? Você já vê ali na figura no complexo FMO, você tem várias moléculas e tem um esqueleto ali de proteínas para deixá-las arranjadas. Então tem um banho afetando a partícula ali. E tem várias formas de modelar esse banho de maneiras mais realistas possíveis, considerando diferentes escalas. E isso é um trabalho que acaba indo muito na físico-química, deixar o sistema mais realista, mas aqui a gente está ainda vendo uma versão simplificada
entender o fenômeno de ter a melhor eficiência devido ao banho e entender os mecanismos quânticos por trás. Então a gente modela um banho que se diz puro defasador. O que isso quer dizer? Ele destrói as fases de coerências. A gente vai entender o que é coerência, vai entender o que está acontecendo. Por que é puramente defasador? É porque pode existir outros mecanismos que destroem a coerência, por exemplo, relaxamento, e a gente não está considerando aqui. Uma análise mais realista precisaria considerar todos esses termos. E, bom, tirando todo esse linguajar, a gente pode ver que a interação com o banho vai ser só um termo. A gente bota como um processo estocástico. Vai depender aqui desse gama, que é a intensidade do banho ou a constante de defasagem. E aí a gente está induzindo flutuações ali em cada sítio das moléculas, na energia em cada molécula. E tendo um banho, a gente pode ir para uma descrição de Lindblad, onde dá a evolução da matriz densidade, que é a matriz onde dá os estados do sistema, então te dá as probabilidades do sistema, onde você tem um superoperador de Lindblad aqui, que vai ser dado dessa seguinte forma. Tem um anticomputador da Hamiltoniana do sistema, a energia, mais os termos de transição. Isso aqui seria a evolução unitária. E aí você tem termos anti-hermitianos que trazem um anticomutador do teu sistema. Aí aqui, Thiago, já que você mencionou, eu botei o IH cortado para fora só para já cortar aqui, remover ele aqui. Não, Tem aí um tá IH perfeito. cortado aqui, dependendo da forma que eu defini. E aí, Porque aí o termo do computador você vê que vai dar uma evolução unitária e esse termo aí vai dar uma coisa não unitária. não, sim, mas então, eu tô falando só da notação mesmo. O Entendi. IH cortado ali para fora, para cortar já aqui, sabe? Não precisar botar. Mas é mais escolha de qual paper eu acabei entendendo a coisa melhor. Tá, e a gente tem esse termo aqui, que são anticomutadores, e um termo que é o termo de Lindblad, que é o dissipador, que é o efeito do banho nas partículas, que acaba destruindo a coerência com a defasagem pura, e ele é dado por essa combinação aqui, onde você tem os operadores pulos, é chamado de operadores pulos, que aqui são só, depende de cada sítio. E aí você vê que esse dissipador depende da intensidade do banho, depende da constante de defasagem. E a ideia, então, pode o banho térmico melhorar a eficiência? Porque o banho térmico destrói a coerência, atrapalha, a princípio poderia atrapalhar. E em certo grau ele atrapalha. Mas a gente precisa entender todos os mecanismos por trás e agora eu vou tentar explicar esses mecanismos. Mas primeiro, a gente tem que falar sobre o que é eficiência, né? Definir a eficiência e entender esse transporte também. Entender melhor esse transporte. Eu falei, você tem a antena, clorossomo e passa pelo FMO e vai para o centro de reação. Mas isso não é da onde vem essa excitação. Ela tem uma ordem. E nessa figura aqui que eu montei, fica fácil de ver a ordem. A excitação vem primeiro na molécula 1 ou 6. Então vem aqui. Então a gente tem uma mistura estatística inicialmente, que aí vai ser dado pela matriz densidade. Tá aqui. E aí acontece o transporte até a molécula 3, que é onde que está ligada, colada ao centro de reação, e é onde vai fazer o aprisionamento. Então, a gente espera que só a molécula 3 vai contribuir, vai ser a contribuição maior, as outras moléculas não vão contribuir para aprisionamento, para transporte para o centro de reação. Então, a probabilidade, a eficiência vai estar associada com a probabilidade de a gente aprisionar essa molécula, que é o transporte ocorrendo porque a gente aprisionou. E como só vai depender da terceira molécula, a terceira molécula não é que só vai depender, mas ela é o tempo que está mais próximo, então a maior contribuição é dela, a gente pode ignorar as outras contribuições. Então a eficiência vai ser dada só
componente da matriz de densidade associada à terceira molécula. Bom, dito isso, agora a gente pode entender melhor quais são os mecanismos quânticos por trás em primeiro, a coerência, que é algo que eu já mencionei e agora a gente vai entender. E acho que uma forma simples de entender coerência é tentando entender como seria o transporte sem coerência. E aqui tem essa figura, esse GIF, onde você teria o Exton, aqui um buraco, uma partícula, e aí eles fazem um transporte pulando de molécula em molécula. Isso não é um transporte coerente. Você consegue descrever esse transporte aqui de maneira semiclássica, inclusive. E aí isso fica em contraste com o transporte coerente. O Exton tem uma superposição sobre todas as moléculas. Então você tem uma superposição de estados. É como se, aqui fica bem legal de ver, como se ficasse um fantasminha e você andasse tudo, né? É a ideia de superposição, partícula, o Exton, o comportamento de onda. E é isso que leva de maneira mais eficiente ao centro de reação. Faz sentido, né? Você não está percorrendo um caminho pulando de um em um, você tem uma partícula quântica e aí você tem a superposição de todas as moléculas que você consegue percorrer aquilo tudo ali. Uma dúvida, E, Pedro, rapidinho. Onde na conta que entra essa quebra de simetria para você ir para o centro de reação? É nas taxas de aprisionamento? é, Você bota uma taxa de aprisionamento maior na molécula que você quer aprisionar o Exton. é o que é a que está mais próxima. Você tem a taxa de aprisionamento da terceira molécula numa escala bem maior do que as outras, você ignora as outras, porque ela já estaria colada ali com o centro de reação, então ela meio que só contribui. Entendi. Mas isso é uma coisa que você bota nessas constantes de taxa de aprisionamento. Essa informação. Ela vai naqueles Vai, capas. no capa. Entendi. Por isso que você pode Ele, ignorar todos menos o da 3. isso. Você tem os valores de capa ali. E Entendi. falando nisso, é até interessante. Tem escalas diferentes. Por exemplo, a recombinação ela é muito mais lenta do que o aprisionamento. É uma coisa que acontece. Você consegue estimar essas constantes. Bom, aí, voltando, esse fenômeno aqui de coerência, que claramente auxilia o transporte, a gente vê ele como termos fora da diagonal da minha matriz de densidade. Isso é um fenômeno puramente quântico, não tem análogo, significa que não tem análogo clássico. E aí é basicamente você ter a superposição. Então tá, mas como é que o banho pode ajudar o transporte, isso já estou dizendo, se ele destrói a coerência, a defasagem, destrói a coerência do sistema, se destrói essa superposição aqui. Bom, o que acontece é que tem outros fenômenos quânticos acontecendo nesse sistema e aí a gente precisa entender eles com cuidado. E um deles é a localização de Anderson, que é uma coisa de matéria condensada. E aí você tem um látice e o látice está ordenado. Você tem energias constantes em cada sítio. E aí você tem um transporte do elétron ali. E aí o que o Anderson viu, é o fenômeno de localização, é que se você tiver um látice onde você tem valores de energia aleatórios, diferentes, você tem uma coisa que é desordem, vai existir uma probabilidade do transporte do elétron e voltar, fazer uma curva fechada, que está aqui. Pode pensar dessa forma. Por causa das interferências entre as amplitudes de probabilidade do teu sistema. A mecânica quântica é dada por amplitude de probabilidade, e aí isso permite ter esse efeito que ele calculou. E a gente pode ver isso através da probabilidade de retorno, ou seja, a probabilidade de você retornar ao teu estado inicial. A gente calcula pela função de onda. E aí, se tiver desordem, a gente tem localização, seria essa probabilidade de ser diferente de zero. Tem várias formas de você quantificar desordem, mas isso aqui é só para ter a ideia, né? O que é. E isso é o que acontece no nosso sistema. Então, isso é uma coisa que atrapalha o transporte. Porque você vê, as moléculas estão ali desordenadas, cada uma tem um valor de energia diferente. Não é uma coisa
bonitinha. Então tem esse fenômeno de desordem. E outra coisa que atrapalha, e aí fica uma coisa meio que até para confundir, é o efeito Zeno. É o efeito do banho destruir a coerência, mas de maneira, vamos dizer assim, absurda. Se você tem um sistema quântico e você observa ele, ele vai colapsar naquele estado. E aí ele volta a evoluir, e aí você observa de novo, ele vai colapsar em algum estado. Mas agora, se você continuamente fica observando ele não vai evoluir. Ele vai ficar naquele mesmo estado. E aí tem esse GIF aqui, consegue ver isso. Só que na mecânica quântica, observar um estado é interagir com ele. E quem interage com ele ali num sistema quântico aberto? Quem está sempre interagindo com ele? É o banho. Então você tem esse efeito, que se chama efeito Zeno, que é você não evoluir, que aí ele vem por causa do paradoxo de Zeno, do filósofo grego. Não foi o Zeno que não é um paper do Zeno, né? É só uma motivação histórica para dar esse nome, que diz que se você tivesse uma flecha e você ficasse observando ela, a flecha nunca ia chegar em você, porque entre dois pontos teria infinitos pontos. E aí meio que isso foi resgatado para a mecânica quântica, onde você tem algo do tipo, né, por estar sempre colapsando o teu estado. E quem faz isso aí, que é o ambiente, o banho. Então, a gente tem a probabilidade de sobrevivência, que é a probabilidade de você sobreviver naquele estado. Após N medidas, isso aqui é para um sistema fechado, né? Um sistema aberto, o efeito Zeno se estudar, não é tão trivial assim, mas só para dar uma ideia. E aí, a ideia é se você tem infinitas medidas, tá? Infinitas vezes medindo, essa probabilidade de sobrevivência vai para 1. Então, não tem nenhuma outra possibilidade, só tem essa probabilidade. A probabilidade não pode ser maior que 1. Se essa é igual a 1, as outras oportunidades que tinham de acontecer não vão acontecer. E isso é um efeito que o banho está fazendo ali no nosso sistema. Então, tem duas coisas que estão atrapalhando a gente. Uma é a localização e a outra é o banho. Só que, então, como é que o banho pode ajudar, né? A ideia é que o banho destrói a localidade. Ele vai destruir a localização. Ou pelo menos vai diminuir em certo grau. E isso é toda a ideia por trás. Porque a gente pode entender essa destruição de localidade até pelo termo da interação entre banho e sistema. Você tem essas flutuações aqui. Então, essas flutuações vão induzir umas flutuações entre os estados. E aí vai permitir que tenha um overlap entre aqueles estados, entre os valores dos estados que está flutuando. A gente não tem uma desordem fixa. A gente tem essa flutuação ali do banho. E isso vai acabar permitindo o transporte. Porque aí a gente acaba não tendo mais essa desordem fixa. E essa é a ideia principal por trás do ENAQT, que é o banho auxiliando no transporte quântico. E aqui tem um gráfico da eficiência, onde a gente tem para um valor, aqui é a taxa de defasagem, aquele gama, vamos chamar de intensidade do banho, uma intensidade do banho pequena, você tem a localização dominando, então você não tem uma alta eficiência, você tem um grau de localização, e aí você vai aumentando, você vai destruindo a localização, você está aumentando a intensidade do banho, você está aumentando aquelas flutuações ali, então está permitindo o transporte, e aí você consegue otimizar a eficiência, tu vê bem próximo de 1, e é onde é a região do ENAQT. E aí você vê, o banho está realmente auxiliando no transporte, no teu transporte, porque está aumentando a eficiência. Mas se a gente aumentar mais a intensidade do banho, a gente vai para a região do efeito Zeno, onde o efeito Zeno domina, e a eficiência decai para 0. E aqui, nesse gráfico aqui da esquerda, eu fiz um modelo mais simples, usando o Q-tip, e até botei ali no material suplementar o código para quem quiser refazer ou usar para aprender, que é o mesmo sistema, só que tirando os termos anti-hermitianos, porque tem um simples problema que no Q-tip a biblioteca padrão dele não
não considera esses sistemas anti-hermitianos, porque eles botam anticomputadores na equação de Lindblad, e aí não tem isso. Mas aí a gente vê o mesmo comportamento aqui qualitativo, né? Você não tem eficiência, aumenta o banho, a intensidade do banho, você melhora a eficiência, mas se você aumentar um pouco mais, você perde a eficiência completamente. Então a gente precisa do banho, esse sistema, a bactéria precisa do banho térmico, né? Pode pensar, a evolução evoluiu para ter esse equilíbrio ali do banho térmico, mais que destrua a coerência, ele destrói a localização, e aí você consegue ter uma eficiência muito próxima de 1. E é importante para a bactéria sobreviver ali. E para entender melhor agora, no finalzinho, vou mostrar um modelo miniatura, onde pensa que a gente agora só tem 2 clorofilas, só tem 2 moléculas. É um sistema de 2 níveis. A gente pode escrever matricialmente, usando as matrizes de Pauli. E aí a gente tem energia Ezinho menos Ezinho. A gente vai ter também as contribuições de combinação, que vai ser uma matriz de identidade. Aqui, Thiago, aqui tá até faltando o menos IH cortado agora aqui nessas definições. Mas, enfim. Desculpa, gente. Não, tudo bem. Seria Enfim, depois a gente pode discutir melhor isso, mas é que eu acho que essa daí tá certa. Mas, enfim, não sei, eu confio que tá certo, mas a gente... essa aqui, acho que é só notação, né? Pode ser. Pode ser uma E aí a gente também tem o aprisionamento. O aprisionamento aqui a gente vai considerar que só a partícula 2 faz, né? Seria 1, 2, você teria colado no nosso centro de reação. Então a gente consegue reescrever a eficiência. Para esse caso, a gente consegue escrever como sendo o inverso do operador de Lindblad atuando no teu estado inicial. E aí a gente consegue calcular esse cara aqui, analiticamente, o inverso desse superoperador, que vai ser uma matriz. Então a gente consegue fazer essa conta aqui e obter eficiência. E aí no final do dia a gente tem essa eficiência aqui, que você vê que depende da taxa de aprisionamento, da taxa de recombinação, da intensidade do banho, da energia, né? Você vê, esse é a diferença de energia, né? Energia e menos E. Então, depende também, de certa forma, da desordem, o quão grande isso aqui é, maior a distância entre os valores de energia no nosso sistema de 2 níveis. E aí, com essa forma, a gente pode estudar os limites dela, extremizar o gama para a intensidade do banho, saber qual o valor de gama que extremiza essa função e ver qual é esse valor de extremo, esse valor de máximo, que está aqui. Eu calculei isso, tem lá na nota. Vocês podem tentar refazer. Isso aqui seria o Environment Assisted Quantum Transport, o NAQT. A gente pode calcular analiticamente. E outra coisa que a gente pode ver também é o efeito Zeno. A gente pode fazer um limite assintótico, gama muito grande. Não é tirar o limite igual a infinito, é você tirar o comportamento do gama sendo próximo de infinito. E aí você vê que a eficiência vai para 0, conforme o gama vai para infinito, né, nesse regime. Esse seria o efeito Zeno. E aí a gente também pode plotar, e aqui eu já logo aviso, não tem unidades, eu botei tudo igual a 1, todas as constantes igual a 1, e só trabalhei com esses valores, porque a minha ideia era só simplesmente ver o comportamento da curva, então não se preocupa com os valores de eficiência, até porque é um toy model aqui, né? E aí a gente vê que se a gente tiver um valor aqui, essa escala sem unidades é pequeno, a gente não tem a localidade, significa que a diferença de energia é pequena, então você não tem o banho ajudando o nosso sistema, melhorando a eficiência do sistema, só diminuindo conforme a gente aumenta a intensidade. Mas se a gente aumentar a desordem, que é o que acontece realisticamente, aumentando essa diferença, a gente vê que o banho vai e auxilia, você tem esse valor de máximo aqui. E aqui está aqui para diferentes valores, como é que isso funciona, como é que vê que o banho auxilia mais conforme a desordem é maior. Bom, isso era tudo que eu tinha para falar, então só vou concluir aqui. Eu espero que vocês tenham entendido,
esses fenômenos e tal. E aí, só como conclusão, as ideias principais a gente viu que, mostrei para vocês que a mecânica quântica tem um papel importante na descrição da fotossíntese, e tem essa fotossíntese da bactéria sulfurosa verde, e tem outros sistemas que vocês já detectaram, você tem algas, você tem a bactéria roxa, por exemplo, que consegue se detectar essa coerência e estudar e aparecer esse mesmo mecanismo. E a ideia foi passar a ideia desse mecanismo, que é o banho térmico auxiliando no transporte de energia quântico, você tendo uma eficiência muito boa nesse transporte, por causa do banho. Mas por quê? Porque tem a localidade ali e o banho precisa destruir essa localidade. E a ideia principal, acho que a lição que eu queria deixar é que biologia fornece sistemas que podem ser estudados quanticamente, né? A gente vai querer aprender quântica e pega um material lá, pega um látice, pega uma coisa, mas a gente pode aprender quântica partindo de um sistema biológico, uma coisa que está viva, que o pessoal de biologia vê ali e a gente pode aprender com isso, né? No meu caso, foi isso, eu aprendi bastante fazendo esse trabalho e alguns conceitos ficaram mais claros para mim, vendo um sistema biológico, conceitos que eu já tinha visto pela vida aí, na mecânica quântica, em matéria condensada, mas na biologia acabou me ficando mais claro o que estava acontecendo. Bom, isso é tudo, pessoal. Esperem algumas perguntas, fico feliz em responder. Legal. Pergunta, gente, Pedro. Bom, muito bom, Pedro. Essa foi uma das partes da matéria que eu mais acompanhei, assim, vi vários vídeos do Seth Lloyd, mesmo assim, lendo o seu trabalho, várias coisas ficaram mais claras, assim, e a apresentação também foi... Que bom, que bom. Não, eu assim, no trabalho, cara, porque também tá tudo confuso para mim, eu também vi esses vídeos do Seth Lloyd, eu vi um monte de vídeo e tava tudo muito confuso. Eu achei que eu ia encontrar as coisas na internet fácil, sabe? Achei que já tava tudo mastigado, era só eu procurar. E não foi, não tava. Agora, na conclusão. Alguém tá com o microfone ligado, se puder desligar. Bom, aí eu tentei, né, entender. Coloca na internet, agora vai ter mastigado. Agora vai ter mastigado. Mas principalmente a ideia de localização e o efeito Zeno. Eu peguei reviews e diversos materiais e acho que cada um me dava uma frase que deixava um pouco mais claro. Mas, assim, minha ideia, na minha inocência no começo, quando eu peguei, eu falei, alguém deve ter calculado isso para esse sistema, vou achar e vou mostrar. E não achei, não vi ninguém calculando a localização para esse sistema e descobri até que localização em sistemas quânticos abertos é um tema meio que recente. Tem um artigo de 2017, eu acho que é um PRL, 2017. Aí, dá até para vocês ajeitarem aí e publicar isso aí, Pedro. Não, mas eu não fiz nenhuma conta aqui, né? Eu só mas dá para, mas você passei a ideia. pode fazer. Pode fazer, né? Pode seguir o trabalho aí. Né? Botar esse tijolinho ali nesse entendimento, deixar bem claro. E o efeito Zeno também, assim, o efeito Zeno foi até um pouco mais fácil de entender, né? A ideia do medida, colapso estado, ficar medindo várias vezes, mas eu queria achar uma forma de explicar isso, de passar a ideia com alguma conta, né? E aí acho que a ideia de mecânica quântica é meio que uma teoria probabilística, então assim, a gente enxerga as coisas de probabilidade e fica, fica mais reforçado na cabeça, né? Bom, mais perguntas, gente? Comentários também? Eu achei excelente, Pedro. Eu li o teu trabalho, eu gostei da apresentação, eu acho que realmente você foi a fundo. Eu acho que deu para entender assim, a diferença entre estudar e fazer uma pesquisa, né? De fato, assim. Você vê que realmente essas contas não estão em lugar nenhum explicitadas e você teve que ir lá e destrinchar tudo, assim. Então, eu acho que você fez um excelente trabalho, assim, nesse aspecto. Eu gostei muito. Que bom. Dá 20 para ele. Dá 20.
Mas assim, eu gostei muito. Eu até falei, eu acho que assim, algumas das coisas que você escreveu talvez dê para transformar em alguma coisa publicável eventualmente. Tem que pensar e ver a Uhum. literatura e ver o que dá para falar. Mas eu acho que é plausível. Eu acho que o seu Toy Model é maneiro. Eu até fui olhar assim, o material suplementar para ver as contas do Toy Model. Eu acho que é um Toy Model muito bom e ele captura a essência do negócio, né? Não, e só uma coisa, não é exatamente o meu toy model. No próprio artigo que tem o Seth Lloyd, ele fala esse modelo 2D aí. Aham. Não, claro, Eu só fiz as contas, assim. mas você abriu as contas e tudo mais. Abri as contas. E dá para ver as coisas lá acontecendo e tudo mais. E eu acho que assim, é um bom entendimento, né, dessas coisas, porque você consegue controlar exatamente tudo que está acontecendo, você consegue ver, e aí você consegue eventualmente pensar em modelos mais complexos e coisas mais sofisticadas. Assim. Outra coisa que, sei lá, nesse aspecto de toy model, eu acho que eu não sei, pelo menos eu tenho muita intuição para o que acontece com a equação de Schrödinger ou equação de Heisenberg para evolução unitária. Então, eu consigo ver mais ou menos assim o que a Hamiltoniana vai fazer. Mas quando você bota esses dissipadores de Lindblad em conjunto com a Hamiltoniana, meio que a intuição vai embora, né? E eu não sei exatamente como é que... Por exemplo, eu sei que quando eu resolvo a equação de Schrödinger, é só a exponencial da Hamiltoniana que tá em jogo ali. Mas quando você usa esses dissipadores, outras coisas podem acontecer e fica mais complexo. Sim, sim, sim. E falando nisso, assim, o que eu vi na literatura é que essa versão que eu apresentei, a versão que tem o paper do Seth Lloyd, é a versão simplificada da coisa. Ele até comenta, mas você tem outros dissipadores ali, outros termos, e fica bem mais complicado até de entender. Tem mais coisa acontecendo ainda. Pois é. Então, assim, eu acho que esses modelos, esses toy models são essenciais para tentar ganhar uma intuição do que está havendo, assim, né? E sei lá, Sim. isso é outra coisa também que eu acho que é muito pouco explorada, que eu acho que eu estava até falando com o Daniel isso outro dia, que o que a planta faz, né? O que supostamente a planta faz é que um, ela usa um pouco de coerência e um pouco de descoerência para realizar uma tarefa, que é mandar esse exciton lá para aquele site, né? Para otimizar o transporte quântico. E isso é como se fosse um algoritmo quântico, até o Seth Lloyd fala isso, que usa dinâmica de sistemas abertos de forma essencial. Assim. E toda a computação quântica que a gente estuda geralmente é unitária e tem um trabalho enorme em cima de transformar os computadores quânticos em coisas unitárias, bem controladas e tudo mais. Mas tem todo esse universo de dinâmica não unitária que pode oferecer recursos, né? E é mal explorado, assim. Né? O, Uhum. Teve a evolução de bilhões de anos para é, bactéria aprender a fazer, né? E a gente, exatamente. sei lá, tá 30 anos no computador quântico, eu não sei, chutei aqui, mas Provavelmente 30 anos falando em computação quântica e a gente ainda está no paradigma unitário. O George Vetlich ele vem falando há anos que descoerência não é um inimigo, é um recurso. hum, Geralmente é um inimigo, porque é, é aleatório, né? Você, medição, destrói os termos de coerência, mas é que também o Seth Lloyd ele fala isso, porque eu também vi os vídeos, e eu também tive na mesma posição que você. E ele fala uma hora lá que. Como é que era? Que essas constantes todas que definem o modelo, elas são da mesma ordem de magnitude. De forma que você não pode desprezar nenhuma delas e falar, isso aqui é uma perturbação e vou tratar isso aqui como se fosse uhum, um uhum. termo pequeno Não, para e alterar pouco. tem outros efeitos que já detectaram, e eu não quis me estender porque eu não ia conseguir, mas você tem emaranhamento nesse sistema, entre o Tem que. sistema e É, o pessoal mediu, assim, em papers, acho que é Nature de verdade, aham.
Não tenho Não, certeza, mas... mesmo que seja um exciton só arropando entre os sítios, você vai ter emaranhamento, porque esse é um negócio que eu trabalhei um pouco, que foi uma discussão também nos anos 2000, que se você tiver um fóton e mandar ele para um beam splitter, se você tem emaranhamento ou não. Porque agora é emaranhamento no campo, no nível do campo, né? Porque você tem um fóton de um lado e 0 fótons do outro, superposto com a possibilidade trocada. E aí o pessoal falava, não é emaranhamento porque só tem uma partícula. Mas não, porque se você olhar no nível do campo, as configurações do campo eletromagnético quântico estão emaranhadas. São duas configurações ortogonais, uma é o vácuo e outra é um fóton. Então, é a mesma coisa que se aplica aqui. Mesmo que seja um exciton viajando pelo FMO lá, você vai ter emaranhamento, vai ter um estado emaranhado. Esse exciton está deslocalizado. Você pode definir uma espécie de campo efetivo, que é o exciton é uma excitação desse campo efetivo, e aí o campo tem a superposição de várias configurações que você pode entender como emaranhamento. Então, emaranhamento é meio que super valorizado, eu acho. Uhum. Mas ele é um recurso importante e bem... É porque é famoso mainstream. É por causa do Antes Einstein. de fazer faculdade, eu já tinha ouvido falar de emaranhamento. É Antes de culpa, entrar, assim, culpa do ensino Einstein, médio. que ele falou que era spooky action at a distance, não sei o que, e aí isso tornou o conceito mainstream. Uhum. Mas, Thiago, Fala, Daniel. mas todo, pelo menos até onde eu vi, todo algoritmo quântico que tem alguma vantagem sobre o clássico é porque usa emaranhamento em algum ponto. Então, nesse sentido, ele não é overrated, sabe? É verdade, mas tem uns papers do Carlton Caves, que é um cara importante de informação quântica, que eu acho que é um dos únicos, que eles exibem um exemplo de alguma tarefa que você consegue vantagem com 1 qubit só. E aí não dá para ter emaranhamento, entendeu? Esse é um exemplo, né? Oi? É um exemplo e tem um monte de outros exemplos que você tem que ter o Não, IBIT, né? Não, eu concordo. O emaranhamento é um recurso importante. Ele não é uma coisa banal, assim. Não estou falando isso. Mas é porque, às vezes, tipo, a gente... Sei lá. Emaranhamento é importante, mas coerência também é importante, sabe? Eu acho que são dois lados da mesma moeda, sei lá. Manter a coerência é extremamente importante em qualquer algoritmo, né? Mas mais ou menos, porque olha só, nesse aí que o Pedro mostrou, se você tiver coerência demais, você tem localização de Anderson e aí a planta não recebe energia lá. Sim, eu estou falando mais em algoritmos man-made. Não. Esses que a gente fez que a humanidade inventou. A gente não teve inteligência suficiente para ver que a gente podia usar a descoerência a nosso favor, né? Mas isso está começando a mudar, eu acho, com essa coisa da biologia quântica e, sei lá, talvez tenha um shift de paradigma, assim. Também eu acho que eu vou falar uma coisa que eu acho que eu já falei também, que eu acho que a gente não está pensando, tipo, como é que eu posso explicar, assim? Sei lá, tipo, você dá uma tarefa para um ser humano, a tarefa é voar. E aí você espera um tempo suficiente, o ser humano não vai inventar um pássaro que bate asas, ele vai inventar uma turbina a jato e vai botar isso numa lata gigante. Tudo bem, tem alguma similaridade nesse exemplo com o pássaro, né? Mas aí você fala, você quer explorar princípios da mecânica quântica para processar informação ou para realizar tarefas. A gente não vai inventar a planta, entendeu? A gente vai inventar um refrigerador de diluição com qubits supercondutores. E, sei lá, eu acho que se a gente começar a pensar de forma quântica, usando os recursos que a gente tem em química, ou, sei lá, tem muita coisa que dá para explorar, né? Nessa área de, digamos assim, engenharia quântica, que, sei lá, acho que é largamente inexplorado. Eu acho que química, tipo, a química é uma coisa quântica porque usa os princípios da mecânica quântica, então você faz reações químicas, né? Você tem que usar lá os níveis de energia dos átomos e tudo mais.
mas eu acho que, num certo sentido, toda a química que a gente faz hoje em dia, ela é meio clássica, porque você é estatística, né, digamos assim. Você não se preocupa exatamente com o estado quântico dos elementos que você vai fazer a sua reação química. É uma coisa de equilíbrio, digamos assim. Enquanto que se você tiver controle total sobre as moléculas e botar elas para reagirem de forma que o estado quântico importa, né, em conjunto com a interação com o ambiente e tudo mais, eu acho que pode abrir um monte de outras coisas aí que a gente não conhece. Química quântica coerente. Então, sei lá, acho que talvez nos próximos anos as pessoas olhem mais de um jeito mais orgânico, assim, digamos, entre aspas. É Muito mais interessante, né? definido. Porque já está pronto, a gente só precisa se inspirar. Precisa estudar esses negócios aí e ver e copiar, né? Sei lá. Não, o exemplo do avião acho que foi meio que isso até, né? Tipo, o cara pensou, tem asas, tem que fazer um avião, tem que botar umas asas ali. Já tá Aí a depois a dica, gente né? evoluiu para botar a turbina e o negócio, mas Uhum. eu imagino que o Santos Dumont pensou num passarinho ali, É. mas acho que a gente se desvinculou disso, né? Ficou uma coisa muito, a gente já nasceu com tecnologia, com acesso a um montão de coisa, com máquinas, e aí a gente se inspira a partir daquilo, mas aquilo em algum momento foi inspirado em coisas que já existem, né? Como é que você É. vai? Mas, de certa forma, a asa do passarinho é mais complexa ou menos complexa do que uma asa com uma turbina? Eu imagino que deve ser mais complexo, porque, cara, olha todos os tipos de tecidos que envolvem asa do passarinho. É uma engenharia de materiais mais bizarra do que um. É bizarro Sim, a engenharia de sim. material da asa. Cara, e outras coisas, por exemplo, se você faz um furo na asa do avião, ele não se autorregenera. Se faz um furo numa asa, ela se regenera. Ela Não, é só cresce você e olhar, tipo, drena sozinha. um olho é muito mais complexo do que uma câmera CCD. Assim, nem não dá nem para começar a falar, comparar um com o outro. Porque a gente fala, só olha a asa do pássaro e imita. Não, é muito difícil você imitar uma asa de um pássaro. É verdade. Mas eu acho que, tipo, tem dicas, sabe, que a gente pode incorporar, sei lá, que eu acho que pode ser legal. Uhum. Você abstrai e vê o que consegue fazer, né? Você não vai conseguir imitar mesmo. Vai Uma fazer vez, uma bactéria, criar uma bactéria ali, né? uma vez o George falou para mim, ele falou, você está fazendo optomecânica, por que você não faz optomecânica de objetos unidimensionais? Tipo, porque ninguém está fazendo, né? Tipo, sei lá, você tem membrana, tem uns objetos meio 2D estruturados que tem modos respiratórios e tal. Tem bolinha, né? Que é uma coisa meio que zero dimensional. Ele falou, pega um string assim e tenta fazer ele ficar quântico. E aí ele sugeriu o string, a sugestão era uma teia de aranha. Assim. Pega um fio de teia de aranha que tem uma tensão gigantesca, né? Então, sei lá, tem materiais disponíveis que eu não sei, eu não vi nada sobre isso. Não tenho ideia dos números, mas sei lá, vai que tem um material interessante assim, que também é uma possibilidade legal, não sei. Tem que usar a criatividade e A ver. gente usa seda, né? Milênios. Pois é. É um material animal É um resistente, né? material bizarro. É. Mais alguma pergunta para o Pedro, gente? Aproveita aí que o trabalho está muito bom, bem completo. Todo mundo recebeu o seu trabalho, Pedro? Pessoal, você botou no grupo, né? Eu botei no grupo do WhatsApp, mas se alguém quiser, não viu, perdeu lá, pode me mandar mensagem que eu mando. Manda inbox sem problema não. Eu queria agradecer que eu pedi para ver o código e você mandou. Então, obrigado. Eu vou ver daqui a pouco mais, porque agora é fim de semestre. Uhum. Não, qualquer coisa aí, quiser conversar sobre, ficou meio confuso alguma coisa, ou quiser mostrar também o que fez, estamos aí também, não tem problema não. Gostei muito, Pedro. Deixa eu só comentar uma coisa meio técnica, assim. No material suplementar, as equações da 3 a 6, que você mostra que a eficiência pode ser escrita como a componente do Lindbladiano inverso. Eu gostei muito daquela passagem ali. Que
Aquela passagem me deu um trabalho de, tipo, que eu vi aquilo no livro, mas não tinha passagem nenhuma. Eu fiquei, cara, qual o sentido disso aqui? E, você, Da onde isso veio? e tem Onde um isso veio? nuance, né? Porque o litigladiano, ele é tipo conjugação, então você tem que realmente assim, não pode depender do tempo o operador. Tem que É, ser independente do tempo para valer. Mas eu achei muito maneiro. Achei que bom, muito que bom. Aqui aquilo deu um trabalhinho, assim, de pensar, assim. Parece legal. simples lá, tipo, é Sim, simples até, é simples, mas não tinha em lugar nenhum. é. Tive É, que não. desvendar e deu um trabalho. Quando eu olhei a sua equação 21, eu falei, isso aqui é não óbvio. Aí eu fui lá no material suplementar e estava lá, então eu gostei muito disso. Legal. Parabéns. Bom, gente, mais perguntas? Senão, é só o Pedro hoje, né? Então, a gente encerra por aqui. Terça-feira a gente volta com mais apresentações. Obrigado, gente. Beleza, valeu. Tchau, tchau. Valeu, Valeu. pessoal. Tchau, Tchau. gente.